Gente, uma boa noite a todos mais uma vez, né? Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos bens, em nossos corações. Desde já quero agradecer a cada um de vocês pela presença na noite de hoje, por estar aqui nos prestigiando, né? E mais essa palestra realizada aqui na Casinha Terezinha de Jesus. E assim, então, com muita alegria, para darmos a abertura da nossa pequena palestra da noite de hoje, né? Nós vamos ter aqui conosco a nossa irmãzinha Marlene no violão, nosso irmãozinho Joselito, que vai dar início, né, à abertura dessa pequena palestra da noite. Nosso irmãozinho Joselito vai cantar para nós 3 músicas, tá? Então, com vocês, Joselito e Marlene, sejam bem-vindos a cada de vocês. Joia. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Por isso uma força me leva a cantar.
essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, o fogo das coisas que são, é o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso esta voz da manhã. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso esta voz da manhã. E para encerrar, gente, já agradecendo vocês, Vida tem uma mensagem. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não venho cair à tarde, dando seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez
quem sabe por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e ter vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, vida, vida. Joselito, obrigado, viu? Obrigado Pela a vocês. presença, obrigado, Marlene, tá? Obrigado mesmo. Deus abençoe. Gente, então nesse momento agora, né, eu acho que o ambiente já está até mais do que preparado com essas 3 músicas lindas, né? Letras tão maravilhosas que realmente tocam no nosso coração. Então, nesse momento agora, a gente vai fazer a nossa prece de preparação, né, para a pequena conversa do nosso irmãozinho aqui. E cada um de nós possa nesse momento então elevar o pensamento a Deus e a Jesus, entrando em sintonia com essa espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, né? Que preparou todo esse ambiente, né, da noite de hoje, com todo carinho, com todo amor, ou seja, plasmando as melhores energias do laboratório espiritual, para que todos nós possamos sair daqui revitalizados, fortalecidos, alegres, sentindo realmente, né, esse amor a qual Jesus nos ensina. Mas é importante que a gente se coloque receptivo a isso. Então, nesse momento agora, cada um entra em sintonia com Deus, com Jesus, com seus amigos espirituais, né? Fazendo a prece, fazendo essa preparação tão importante para a nossa pequena palestra da noite. Jesus querido, Jesus amigo, é mais uma vez, Senhor, com muita alegria em nosso coração, que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nesta noite tão linda, tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de poder estarmos aqui nessa casinha bendita, Senhor, de Teresinha de Jesus, onde todos nós que aqui nos encontramos nesta noite, estamos, Senhor, tentando aprendermos a ser um pequenino aprendiz de trabalhador da vossa seara. Que a vossa paz e o vosso amor fique sempre conosco, em nossos meios, em nossos corações. Que essa paz, Senhor, recaia sobre cada irmão, sobre cada irmã aqui presente na noite, sobre os seus familiares que por um motivo ou outro não puderam comparecer, onde quer que eles se encontrem, que todos sejam amparados, beneficiados e fortalecidos, com todo carinho e amor. Que essas bênçãos de paz recaem sobre cada irmão desencarnado que aqui se faz presente também, que todos possam ser beneficiados e amparados, cada um de acordo com o seu merecimento, Senhor. Que a nossa pequena palestra da noite de hoje possa ser realizada da melhor forma possível, que possamos, Senhor, nos prepararmos da melhor maneira possível, para que possamos colocar dentro do nosso coração os vossos ensinamentos e cada vez mais trabalharmos para que possamos realmente se tornar pessoas melhores sempre, Senhor. Obrigado por essa preciosa oportunidade, obrigado por esse carinho desses amigos espirituais que tanto nos ampara, que tanto nos auxilia, sem nunca levar em conta as nossas imperfeições. Que todos eles recebam multiplicadas vezes pela caridade prestada. Deus é nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, que todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha,
nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças, ajudai no nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve ter refletido a vossa divina e misericordiosa imagem. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona dessa casa Teresinha de Jesus, é que damos por aberto a nossa pequena palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, nosso irmãozinho Alain, que vai realmente proferir a palestra da noite de hoje com o tema Leis Morais. Alain, palavra sua, seja bem-vindo. Deus te abençoe, realmente. Uma excelente noite a nós todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos incluindo, nos auxiliando em nossas meras e despretensiosas reflexões acerca das leis morais. Primeiramente, quero parabenizá-los, agradecer e pedir perdão. Parabéns, perdão e obrigado a todos. Parabéns por estarem aqui com vontade de aprender um pouco mais. Obrigado pela caridade que vocês me prestam, especialmente, né? E perdão de tantas vicissitudes que eu trago comigo. E que aqui nós estamos exatamente neste compartilhar para falarmos um pouquinho destas nossas vicissitudes, ou melhor, falarmos das leis morais. Ao recebermos o carinhoso convite para expor, imagina, fique à vontade, tá? Eu que agradeço mais uma vez. Excelente noite. Após este carinhoso convite para expormos aqui hoje, no dia 29 de outubro de 2017, acerca de uma vertente da doutrina espírita, nos perguntamos qual seria o tema que poderíamos aqui trazer, que seria um tema que trouxesse muitas reflexões. Porque, de certo modo, todos nós já conhecemos as leis morais. Aliás, elas nos têm sido apresentadas há mais ou menos há 2000 anos. Por séculos nós já estamos falando dela. E por que será que nós continuamos falando destas leis? Diante da magnitude indefinível da obra de Allan Kardec, separei apenas alguns pequenos tópicos para refletirmos acerca das leis morais. Dando continuidade, na introdução do estudo da doutrina espírita, na obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, no seu primeiro item, ele faz uma observação anfibológica, que era para tomarmos muita atenção nos termos que ele utilizaria nesta obra, que era para que percebêssemos bem o que ele estava querendo nos dizer. Eu vou contar uma breve anedota, nós vamos entender esta preocupação de Allan Kardec. Certa vez um homem adentrou em um prédio e o ascensorista o perguntou: qual andar o senhor deseja? Ele disse: qualquer um, eu já errei o prédio mesmo. Ou seja, se nós errarmos o prédio, o ascensorista não conseguirá nos guiar. Se errarmos o prédio, não há o que o guia faça que nós seremos guiados. Então esta foi a primeira preocupação de Kardec na obra do Livro dos Espíritos. Então, o que é a lei moral? Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec diz: que é Deus? Ou seja, antes de começarmos a discutirmos sobre algo, perguntemos primeiro do que nós iremos discutir. O que é a lei moral? Aliás, o que é moral? Simplificadamente falando, moral é um comportamento adequado de alguém em uma sociedade. Isso é o que consta no dicionário.
Só que quando nós observamos isso, nos perguntamos, mas quem é adequado? Quem estabelecerá as normas para esta adequação? Aliás, que é a sociedade? Que é comportamento? E muitas questões daí surgiriam. Nós começaremos a perceber, quando falamos de moral, também pensamos no termo ética, e nos deparamos com o fato que a palavra ética ainda existe no livro dos Espíritos. Agora uma questão, por que não existe? Kardec achava que a ética tinha alguma importância? Existe diferença ou semelhança entre ética e moral? Vejamos um pouco estes conceitos. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. O progresso moral é uma consequência inevitável para a humanidade. Allan Kardec então anota na questão 781, no capítulo das leis morais, que tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso. Ele faz esta questão e os espíritos respondem, mas às vezes pode embaraçá-la. E Allan Kardec ainda pergunta, o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retroagir? A resposta é, pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Deter a marcha do progresso é um péssimo negócio. O que nós observaremos é que a felicidade só é possível com a compreensão das leis morais, com o acompanhar da marcha do progresso. E perceberemos então que todo tipo de sofrimento humano é antes uma relutância ao progresso moral, uma incompreensão acerca do que são as leis morais. Por isso nós estamos nesta reflexão. Mas no século XIX, desce à Terra mais um missionário. Allan Kardec, da pleiade do Espírito Verdade. O Espírito Verdade que contava com uma pleiade de espíritos superiores, mas um deles teve que encarnar. Um dos membros da pleiade tomou corpo e se transformaria na Terra no porta-voz de toda a pleiade do Espírito Verdade. E é nas páginas luminosas de um livro dos Espíritos que a humanidade pode beber de uma nova fonte de religiosidade. A partir da doutrina espírita, o nosso conceito de religião precisa mudar, precisa se ampliar, precisa se aperfeiçoar, se ele quiser dar conta do conteúdo de um livro. Do conteúdo do livro dos Espíritos. O recado do nosso companheiro Haroldo é para enfatizar, porque nessa introdução nós estamos atentando mais uma vez pelo aspecto anfibológico. Darei um exemplo muito simples. Se eu disser aqui, o cabo foi soldado, o que vocês entenderiam? Que o cabo da panela quebrou e, portanto, foi soldado? Ou o soldado outrora fora promovido a cabo em sua corporação militar? Então, observe que, ao analisarmos qualquer termo, além do termo propriamente dito, ainda há a questão da contextualidade. Onde este termo está inserido? Porque eu estou enfatizando pelo aspecto da inexistência da palavra ética na obra de Allan Kardec. No século XVIII começa-se a utilizar o método científico das ciências naturais, exatas e biológicas, para compreender as ciências humanas. Começa a utilizar a ciência para compreender os fenômenos sociais. Estabelece-se um grande marco para as ciências sociais. Kardec, transcendendo ainda mais, cria uma nova ciência. É como ele denomina a doutrina espírita em sua obra O que é Espiritismo, escrita em 1859. Ele utiliza a metodologia científica para compreender a natureza de todas as coisas, utiliza a metodologia científica para compreender a moral. E agora nós perceberemos o porquê Kardec ele não utiliza a palavra ética.
Porque uma vez que ele utiliza metodologia científica para compreender a moral, metodologia científica para compreender a moral chamamos na atualidade de ética. A ética é a ciência da moral. A obra de Allan Kardec utiliza a palavra moral tanto dentro do contexto ético, tanto dentro do contexto moral, tanto das duas coisas ao mesmo tempo. Então começamos a perceber que as chamadas leis morais, para a nossa compreensão na atualidade, pois no século XIX a palavra ética não estava em proeminência, embora ela nasça com o filósofo Aristóteles por volta de 200 anos antes de Cristo, mas Kardec não a cita por uma questão meramente de linguagem, mas para a nossa linguagem, para a nossa cultura, é importante observarmos estas leis morais como leis éticas morais. Por isso muitos estudiosos da doutrina, como por exemplo Adolfo Bezerra de Menezes, trata a doutrina como uma doutrina científica filosófica de consequências éticas morais e equiparadas a religiosas. Esta é a definição de Adolfo Bezerra de Menezes. Kardec utiliza a ética para compreender a moral. E falando um pouquinho sobre o que é essa ética pela perspectiva de Kardec, a ética então é um conceito científico filosófico, diz acerca do como eu devo ser. É uma auto-recomendação, uma reflexão. A moral é um conceito prático, determinativo, imperativo, com característica de obrigação acerca do eu devo ser. A ética me responde como agir, ela é uma resposta, é um conceito, uma reflexão, e a moral me afirma, devo agir. Aqui uma observação muito importante entre leis éticas e morais, pois a ética, as leis morais, a moral diz respeito a eu. A ética sou eu reflexionando. A ética não trata como o outro deve ser, como o outro deve agir. A ética é uma reflexão como eu devo ser. E a moral, por sua vez, é uma afirmativa, devo ser de tal modo. Ética, portanto, uma reflexão, moral, uma ação. Por isso, ética moral é a perspectiva das duas coisas ao mesmo tempo, reflexão e ação. Se nós entendermos moral apenas como moral, pensamos apenas numa ação sem maiores reflexões e por isso muitas vezes incorremos no que alguns chamam de moralismo, porque estamos desatentos ao aspecto ético que está interligado à moral. A ética, por ser universal, nunca se contradiz, ela é atemporal e cultural. A moral pode contradizer. O que é moral para mim pode não ser para o outro, o que é moral num povo não é para o outro. O que é moral numa época pode não ser noutra. Portanto, a ética ela é muito ampla, a ética é muito maior do que a moral. A moral é um conjunto de aspectos éticos, um consenso entre determinados conceitos. A ética ela é universal. Portanto, tudo aquilo que é ético é também moral, mas nem tudo que é moral é também ético, o aspecto moralista que eu mencionei. Aliás, quem disse isso, segundo Lucas, fora Jesus, quando ele anota no capítulo 17, versículo 21, que Jesus afirma que o reino de Deus está entre vocês, entre todos os homens. Observe que a afirmativa é entre todos os homens, não é entre um grupo de homens. E a moral apenas é possível apenas entre um grupo de homens, porque ela desconsidera a universalidade dos homens. Para nós entendermos isso de um meio prático, bastemos imaginar o seguinte: conclamemos uma conferência entre os principais líderes cientistas e religiosos de todas as nações. Como nós vamos definir moral? Se perguntarmos, todo mundo é moral? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo é ético? Todo mundo levanta a mão. Mas por que um está querendo destruir ou tomar? Enfim, por que tantos conflitos? Por que as guerras no mundo? Exatamente pela incompreensão das leis morais, da incompreensão daquilo que nós estamos aqui tratando. Kardec, então, preocupado com esta questão científica dessa interpretação moral, ele faz uma anotação na introdução do estudo da doutrina espírita, no item 7, intitulada Ciência e o Espiritismo, uma anotação que nós diríamos epistemológica. Kardec faz uma definição por excelência da ciência. É a definição de ciência mais ampla que eu já encontrei.
não encontrei nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum pensador que trouxeram uma definição tão ampla de ciência como Kardec apresenta. Kardec apresenta os fatos sem réplica, os argumentos irrefutáveis. Eis a verdade. Na dúvida, a dúvida é a opinião do homem prudente. Ou seja, aquilo que eu sou convicto, aquilo que não tem nenhum argumento contrário, aquilo é uma verdade. Aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não sei, a postura, a opinião do homem prudente deve ser a dúvida. Kardec, portanto, um ponto que às vezes nós acabamos deixando passar desapercebido é que prudência e dúvida é uma virtude anotada pelos grandes pensadores ao longo de nossa história. Portanto, quando começamos a falar ética moral, começamos também a enveredar pelos aspectos da virtude para que expandamos nosso conceito de ética moral. Os fatos, os argumentos irrefutáveis como critério de julgamento. Aqui só fazendo uma pequena observação, alguns estudiosos da doutrina definem a doutrina espírita como ciência, filosofia e espiritualidade, exatamente pelo fato de a espiritualidade ter consigo uma proeminência ética, embora também seja ética moral, mas uma proeminência ética. A religião, ela acaba tendo uma proeminência moral. Por quê? Porque são os valores daqueles grupos. É o valor daquele grupo. Não é o valor da universalidade dos saberes. A espiritualidade, pegando a etimologia do termo espírito, que em sua origem é sinônimo de moral, que por sua vez é a ciência do homem, que por sua vez é o objetivo do homem. Isso quer dizer que espiritualidade, então, é um termo amplo. Por isso nós veremos autores como Dana Zohar apresentando para nós uma visão de inteligência espiritual, trazendo um conceito inovador para que começamos a interpretar as inteligências universais. Ou seja, espiritualidade é algo que abrange a universalidade. Então Kardec tem essa preocupação para que nós não tenhamos dúvida acerca das leis morais. Aqui uma anotação de Kardec, ainda na introdução do estudo da doutrina espírita. Observe que nós ainda nem começamos a estudar, estamos apenas atentando à introdução do estudo da doutrina antes de começarmos a estudá-la. Kardec anota: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta. O que eu queria observar nesse trecho é que Kardec diz que o homem encontra nesse princípio a regra universal. Então ele não podia estar falando que moral era apenas moral. Se a moral não é universal, não há como encontrar apenas a moral. Lembrando mais uma vez, transportando para a nossa linguagem, um princípio universal de conduta. Porque seria necessário, neste princípio universal, considerarmos todo o universo, para depois disso definirmos a moral. Então a moral dos espíritos começamos a entender que Kardec faz menção às leis éticas morais, uma vez que ética é reflexão filosófica sobre a moral, é um caráter teórico, enquanto a moral tem este caráter normativo. A ética é permanente, é universal, e a moral é temporária, pois é também cultural. Uma coisa interessante, a ética é um princípio. Observando mais uma vez, ele diz que o homem encontra nesse princípio. Então o princípio é ético. O princípio só pode ser ético. Agora, a moral são aspectos de condutas específicas. Então regras são regras morais. Mas princípios onde as regras são instituídas são princípios éticos. Portanto, a ética é a ciência que estuda a moral, e a moral está relacionada aos hábitos e aos costumes. Começamos então a enveredar pela compreensão acerca da lei natural, as leis morais, lei divina ou natural, porque Kardec vai dizer que lei divina ou natural, por um prisma, são também chamadas de leis morais. Por quê? Na questão 614, Kardec pergunta: o que entender por lei moral? E os Espíritos respondem:
A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Esta resposta ela está, de certo modo, bastante simplificada na questão 967, os Espíritos enfatizando esta questão de felicidade só ser possível com a compreensão das leis morais, da lei divina, da lei natural. A questão 617, a Kardec ainda pergunta o que as leis divinas abrangem, né? Porque eles disseram que a lei natural é a lei de Deus, mas ele pergunta o que elas abrangem. Refere-se a algo mais além da conduta moral? E os Espíritos respondem: todas as leis são divinas, pois Deus é autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as segue. Aqui uma resposta profundamente ampla, porque se nós observarmos, os Espíritos estão respondendo: o sábio estuda as leis da matéria. Todo estudioso da lei da matéria, ainda que ateu, seria um sábio. É isso que os Espíritos dizem. Mas o homem de bem é aquele que estuda as leis da alma. Só que observe bem, o homem de bem é aquele que estuda as leis da alma. E a alma, para Kardec, é um espírito imortal encarnado na matéria. Portanto, o homem de bem é aquele que estuda as leis do espírito imortal desencarnado e as leis da matéria. E aí segue, para completar. Não basta só estudar, aí estuda e as vivencia. Este, o homem de bem, como os Espíritos assim denominam. Então é importante entendamos este aspecto do homem de bem, se tivermos como perspectiva nos tornarmos homens de bem. O que os Espíritos dizem aqui é que o físico quântico e o espírita estudando o Evangelho segundo o Espiritismo estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Porque não existe um Deus que cria as leis da física e um Deus que cria a lei moral. O autor é o mesmo. E se eu não estiver enganado, se eu estiver, por favor, me corrija. Identifica-se um autor pelo seu estilo. Deus deixa gravado na sua obra, imutável e eterna, os seus atributos. Os atributos da divindade estão inscritos nas leis naturais e nas leis morais. Observar o átomo e observar o coração do ser humano é acessar os atributos da própria divindade. Eu trouxe o companheiro Haroldo Dutra Dias aqui para nos auxiliar nesta reflexão, porque por muito tempo a humanidade ainda trouxe dúvida se tinha leis da alma, lei de Deus, lei dos homens. E o que os Espíritos disseram a Allan Kardec já em 1857 é que só há uma lei, a lei de Deus, a lei divina, a lei natural. Portanto, as leis que regem os fenômenos observados por todas as ciências são também regidos e determinados pela lei natural, portanto, por Deus. Então, para começarmos a entender onde a lei moral vai adentrando em nosso cotidiano. Questão 619. Kardec pergunta: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Lembrando que todas as leis são divinas. Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Observe que a resposta dos Espíritos diz que os que melhor a compreendem são os homens de bem. Portanto, a compreensão é algo gradativo, não é algo absoluto. É algo que possui graduações, é algo que pode ser ampliado conforme as circunstâncias. Então, os homens de bem compreendem as leis. Se ele for homem de bem, ele compreende estas leis
sem pesquisar. Mas aqueles que não são de bem e pesquisam, também conhecem as leis de Deus, também compreendem melhor as leis de Deus. Agora uma questão: quem são os homens de bem? São os que estudam as leis do espírito imortal, as leis da matéria, e as seguem, todas as leis. Este é o homem de bem. Quem age assim está sendo um homem de bem. Quem são os pesquisadores? Os pesquisadores são os sábios, como nós observamos. Quem tem realizado o progresso na humanidade, uma vez que ninguém pode deter a marcha e o progresso é inevitável e, não obstante, um dia todos a compreenderão. Quem vem colaborando com o progresso na humanidade? Esta é uma reflexão para nós. Iniciando pela questão 619, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos os seres humanos podem conhecer a lei de Deus? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Há uma cerca que separa a mente humana da compreensão da lei divina. Só penetra na compreensão da revelação divina verdadeiramente aquele que tem bondade no coração. Porque a compreensão da lei divina é vedada aos maus. Por mais intelectualizados que eles sejam, não importam os títulos acadêmicos, não importa o quão sofisticada seja a inteligência da criatura, se ela formar, se os seus desejos forem de maldade, ela não penetra legitimamente e definitivamente na compreensão da lei divina. Observem que a compreensão da lei divina está diretamente ligada à bondade. Portanto, o que nós estamos enfatizando aqui é que a bondade é normalmente mais ampla do que imaginamos que seja. Porque vamos começar a perceber que, quando nós enveredamos pela bondade, também adentramos aos aspectos ligados às questões no tocante à virtude. Kardec, então, percebendo esta questão das leis, percebendo uma certa complexidade, ele tem a preocupação de saber aonde estas leis, aonde o homem pode acessar, conhecer, desenvolver a compreensão dessas leis. E ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta é fácil, todo mundo sabe. Na consciência. Todo mundo sabia, né? É muito fácil, né? A questão é o seguinte: o que é consciência? O que é consciência? Eu trouxe aqui um conceito atualizado de uma denominação da consciência, que é uma estruturação quântica de consciência, porque consciência cada um poderia dizer mais ou menos uma coisa. Mas ao observarmos o que as ciências têm apresentado, e essa é a preocupação de Kardec, os argumentos sem réplica, os fatos irrefutáveis, a consciência é a atividade pensante que simultaneamente está conectada inexoravelmente com todo o universo. Consciência é aquilo que está em conjunto com a ciência universal. Quem tem consciência? Quem tem consciência? Estamos conectados com pessoas, culturas, lugares, etc, 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 de todo o universo?
Então a resposta seria muito fácil se tivéssemos a consciência. Se estivéssemos conectados inexoravelmente com todo o universo. Observe que nesta estruturação quântica, que é uma evolução que a física observa, consciência é algo que não está ligado ao meu interior apenas. Na verdade, consciência é algo que está ligado com todo o universo. A minha individualidade pensante é que abarca todo este universo. E aí ela está consciente, ela está conjuntamente com a ciência universal, com todos os povos, com todas as culturas, com todos os saberes da humanidade, inclusive ciente que a esmagadora maioria, a infinita maioria dos saberes ele desconhece. Pois como Allan Kardec anota no Evangelho segundo o Espiritismo, num desdobramento das leis morais, a real sabedoria consiste não naquilo que conscientemente sabemos, e sim na consciência do que nós ignoramos. Observe que sabedoria está muito mais ligado à nossa consciência de ignorância do que à consciência do que sabemos. Então, Kardec, percebendo a complexidade da resposta, começa a se perguntar, mas quem tem consciência? Se a lei de Deus está inscrita na consciência, quem tem essa consciência para nos mostrar? Allan Kardec então pergunta: qual o tipo mais perfeito? Aliás, tipo do quê? Observe que Kardec não perguntou qual o homem, qual o livro, qual a literatura, qual a cultura. Ele diz qual o tipo de quê? De consciência que Deus tem oferecido ao homem. Então Kardec tenta trazer este conceito para a humanidade, para que fosse inteligível a nós. Qual o tipo que serve ao homem de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vedes Jesus. Todo mundo sabia também, muito fácil, né? Se não fosse uma outra questão, né? Que é ver Jesus. E essa é uma questão tão importante, pois dos 3 principais tradutores da obra de Kardec no Brasil, um deles traduziu apenas Jesus. Salvador Gentili e Herculano Pires, mantendo fidedignidade ao original em francês, que está escrito Voyez Jesus, traduz Vedes Jesus. A obra traduzida para o espanhol fora traduzida como contemplado, no inglês look at, ou seja, olhe Jesus, vedes Jesus. Então o que é ver Jesus? O que seria ver Jesus? Ver Jesus, se ele não está presente, é observar bem, olhar para a boa nova que ele nos apresenta, registrada nas culturas, na ciência universal da humanidade, e se perguntar: que estou vendo? Você vê de Jesus? Que estou vendo? O que de fato significa o que vejo? O que isso me apresenta? Ao compreender estas respostas, normalmente quem fez estas questões chegaram numa outra questão. A pergunta é: mestre, que tu queres que eu faça? Esta é a questão para quem olha para Jesus. Mestre, que tu queres que eu faça? Observe que não é aquele tem que fazer assim, aquele está deixando de fazer assado. A questão é: mestre, que tu queres que eu faça? Olhar para Jesus e ver Jesus é chegar a esta questão. Kardec, percebendo esta complexidade, ainda pergunta: por que a verdade sempre não esteve ao alcance de todos? Resposta: é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso que habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. E aí, na sequência, nós nos perguntamos: como estamos habituando com esta luz
ela está clarificando de tal modo que tudo nos parece claro, ou parece que está nos obscurecendo? As coisas têm nos parecido, diríamos, clarificadas, ou nos parecem obscurecidas? Como estamos habituando com esta luz da verdade? Estamos pouco a pouco apreendendo a verdade, muito pouco a pouco, ou mais ou menos pouco a pouco apreendendo a verdade? Kardec ainda nota no final desta questão a importância de tirar os temas de estudo da doutrina espírita para o enriquecimento e para a contribuição poderosa da nossa instrução, para que assim possamos amar-nos e instruir-nos. A questão é, estamos amando-nos e instruindo-nos? Se não estamos nos instruindo-nos, com certeza não estamos amando-nos. Se nós não estamos amando-nos, não estamos instruindo-nos. Pois é preciso o amor para encontrar o saber, é preciso saber para encontrar o amor, porque perceberemos que, como eu posso amar o que eu desconheço? Como eu posso amar algo, como diz Raul Teixeira, se eu não sei o que era este algo? Eu preciso compreender este algo para que eu possa amar. Alguém já amou o prego na parede? Não. Por quê? Porque compreendo que não devo amar o prego na parede. Bom, pelo menos eu costumeiramente não. Mas o que é importante é que amor e instrução é uma conjunção da qual são inseparáveis. Só é possível amar se nós estivermos tirando temas de estudo da doutrina espírita para uma contribuição poderosa da nossa instrução. É o último ponto do parágrafo da questão 628. Kardec começa a perceber que nós entramos pelo aspecto daquilo que é bem e o que é mal, que nós só poderíamos compreender, agir, uma vez que nós fizéssemos a distinção daquilo que é bem, daquilo que é mal. Kardec então pergunta, que definição se pode dar à moral? Resposta, a moral é regra de boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Olha que interessante, funda-se na observação da lei de Deus. A moral, a regra de boa conduta não é a lei de Deus. Ela funda-se na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Se toda lei é natural, toda lei natural é de Deus, nós estamos observando todas estas leis para distinguirmos acertadamente o que é bem e o que é mal? Nós estamos observando as leis que regem os fenômenos analisados pela física, biologia, antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia, andragogia, fisiologia, etc, 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 para assegurarmos seguramente o que é bem e mal? Porque é através do conhecimento das leis que saberíamos distinguir entre o bem e o mal. Observe que, para então rememorarmos, reavaliarmos nossa distinção entre o bem e o mal, observemos apenas uma vertente de uma das leis. Como diz Dr. Cosme Massi, se imaginarmos a física como uma grande árvore, nós nunca ultrapassaremos uma folha, porque é gigante aquilo que a física estuda, abarca. Nós não daremos conta de estudar tudo que existe, porque a física, ela vai analisar, ela possui divisões e fases. Observe que eu estou falando apenas de uma vertente da ciência, das leis naturais. A física clássica abrange a mecânica clássica, ondulatória, termodinâmica, eletromagnetismo. A física moderna, a relatividade, a mecânica quântica, a física pura e física aplicada, a física teórica, a física experimental. Surge então a filosofia física, porque começa-se a questionar o que é físico. Estou enveredando e agora já não sei nem o que é físico mais. O que é físico? Começa-se a voltar para a lógica matemática. Surge aí um desenvolvimento do método científico e da epistemologia. Começa a surgir uma filosofia para definirmos o que é ciência.
Já não é mais apenas que é física, é que é a ciência. A física então começa a enveredar por aquilo que nós chamamos de metafísica, a disciplina fundamental da filosofia que analisa fenômenos físicos por uma perspectiva filosófica. A física ainda se desenvolve pela ontologia, que é ser, né? Já estamos começando a questionar o que é ser, enquanto ser. Existe Deus, existe Espírito, que sou eu estou pensando, estou questionando. Bom, existe uma mente, penso, logo existo, se existo, logo penso. O que é mente? Essa mente difere da matéria, a mente também é algo físico, é algo que não é físico? Bom, passa a surgir daí a cosmologia, que é o estudo da totalidade de todos os fenômenos do universo. Embora muitas vezes poderíamos supor que cosmologia é aquilo que trata sobre Saturno, Urano, Netuno e Plutão, cosmologia trata também dos padrões vibratórios, da frequência dos elétrons existentes no átomo de uma molécula na palma de nossas mãos. Surge aí a cosmologia quântica. A cosmologia estuda o universo macrocósmico e microcósmico. A física avança, então, convergindo com a própria sociologia. As ciências físicas e as ciências sociais são regidas pelos mesmos princípios, pela mesma lei. Encurtando essa balela toda, a questão 617 diz: sim, todas as leis são criadas por Deus. Portanto, observe que para compreendermos as leis naturais, precisaríamos perpassar por os conceitos, se quisermos ter consciência, a ciência universal, né? Observe que a questão consciência é uma questão bastante complexa, porque nós observaremos, e Kardec faz esta observação, o bem é simples, mas a virtude é complexa. Eu entregar uma bala para alguém é um bem. Eu fiz um bem. Acabou, é algo simples. Mas se eu analisar o universo existente entre eu e aquele que eu entrego a bala, mas se eu começar a questionar, de onde veio essa bala? Foi comprada com dinheiro lícito? Ilícito? A custo de que essa bala chegou até minhas mãos? Quem são as pessoas que estavam morrendo para chupar uma bala e eu não entreguei? Observe que a virtude é aquilo que coloca-nos em reflexão. Por isso Allan Kardec vem dizer que a força da doutrina espírita está em sua filosofia. Porque é pela filosofia espírita que nós avançaremos, que nós adentraríamos aos aspectos ligados à virtude. Então, esta observação é só para refletirmos se estamos seguramente definindo o que é bem, o que é mal, uma vez que precisaríamos conhecer, observar as leis para definirmos o que é bem e o que é mal. Kardec, percebendo, ninguém vai saber o que é bem e o que é mal, não é possível. E ele então faz a seguinte pergunta: o homem que é sujeito a errar, porque ele, como definia a dúvida como a opinião do homem prudente, ele percebe, mas ele ainda está em dúvida, pois ele é um homem prudente e virtuoso. Então ele pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo mal? Porque Kardec, porque se eu estou entregando uma bala é um bem, eu não posso não saber de onde vem essa bala. Então Kardec, o homem não pode pensar que está fazendo bem enquanto na verdade ele está fazendo mal? Os Espíritos respondem: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso: assim não vos enganareis. A resposta é muito simples e direta. Mas o que acaba acontecendo é: estamos conscientes que fazemos ao outro o que quereríamos que nos fizesse? Porque aqui Jesus resume. Mas Jesus é ver. Ver Jesus é observar. E observar Jesus é estarmos conscientes. Bom, para simplificar, o bem só se dá quando eu ajo completamente. Ajo é ação. Completamente da forma que eu quero que o outro haja para comigo. Fora disso, estaremos enganados. Portanto, bastaria agora apenas compreender o que Jesus disse. Mas, temos alguma dúvida sobre o que Jesus disse? Tudo o que Jesus disse foi apreendido pela nossa consciência, não estando nada inconsciente a nós? Compreender, que aqui Kardec define como entender e viver, o que Jesus disse parece-me fácil
mediano ou difícil? Como está a nossa compreensão acerca da vivência do que Jesus disse? Pois, se estamos compreendendo bem o que Jesus disse, para nós está muito fácil viver como Jesus viveu. Se estamos compreendendo medianamente Jesus, está mais ou menos viver como Jesus viveu. Se está muito difícil viver como Jesus viveu, eu estou compreendendo muito pouco o que Jesus disse. Kardec então avança e faz a seguinte questão, percebendo que essa distinção entre o bem e o mal não é tão simples, porque envereda pelo aspecto da virtude. Então ele pergunta: quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício? A definição de vício para Kardec é muito simples, é condicionamento. Ele não pergunta, quando o homem está bebendo, é muito difícil, ele não faz esse tipo de pergunta, ele vai na raiz, ele vai na questão máxima, na última das questões. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, que é o vício? Qualquer condicionamento. O mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Ora, aquilo que eu estou condicionado é aquilo que me dá mais prazer, pois nós somos aquilo que nós adoramos. Nós gostamos de fazer aquilo que predominantemente mais fazemos. Então Kardec olha para essa situação e diz: mas não torna para o homem um arrastamento irresistível? Como é que ele vai superar isso? Os Espíritos respondem: arrastamento sim, porque é um condicionamento. Irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. Virtudes são ações desvencilhadoras de vícios, ações desvencilhadoras dos condicionamentos. São os espíritos que tiveram a força de resistir, que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes, aqueles que exemplificaram e ensinaram. A questão é, que tipo de ações desvencilhadoras de vícios, portanto as ações virtuosas, e que tipo de influência, de exemplificação nós estamos exercendo no meio que nos encontramos? Pois aí estaria a compreensão das leis morais. Lembrando mais uma vez que compreensão é o entender e viver. Só entender é só entender. Compreender é o também viver, né? Estamos instruindo-nos acerca das leis morais para realizarmos ações virtuosas? Se para eu fazer distinção entre o bem e o mal e poder fazer uma distinção acertada é necessário o desenvolvimento da virtude, como nós estamos instruindo-nos acerca das ações virtuosas, para realizarmos as ações virtuosas? Kardec então chega na questão 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo a nascer? Porque Kardec começa a pensar assim: como o homem vai resistir se ele já tem instinto? Como é que ele vai resistir um condicionamento se ele já nasce condicionado em algumas coisas? Os Espíritos respondem: as predisposições, Kardec, não é ao nascer não, você já está trazendo aí séculos e séculos, milênios e milênios. A questão é, não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Só isso, só vontade, só precisa de vontade, né? Lembrai-vos de que querer é poder. Uma observação muito importante: para Kardec, desejo e vontade são coisas distintas. Porque desejo é o desejar sem realizar ações que levam à concretização. A vontade é o desejo realizando ações que venham a concretizar este desejo. É só essa a diferença, tá? Então, se tiver vontade, ou seja, se tiver ações que levam à resistência, você poderá resistir. Se estiver desejando, não vai nunca. Eu desejo beber água, vou continuar no desejo. Tenho vontade de beber água, se tornou uma vontade de fato. Superei o desejo. Então, quando tivermos vontade, resistiremos. Precisamos apenas da vontade para resistir. A questão então é:
nós estamos predominantemente mais desejando do que querendo? Esta é a reflexão para fazermos. Questão 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Kardec vai no X da questão. Nós vamos passar pela cosmologia, pela física, pela quântica, sociologia, antropologia, andragogia e tanta gíria aí. Tudo no final acaba onde? E ele já percebe que tudo acaba na moral ensinada por Jesus. No amor ao próximo ensinado por Jesus. E os Espíritos respondem: sim, é isso aí, Kardec. Né? Certamente essa máxima resume. Mas, esse mas acabou com a história da humanidade. Né? Mas, não é simples assim, Kardec. Encerra na máxima sim, mas na máxima vivenciada. É necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário estarão negligenciando. Aliás, a lei natural, a lei de Deus, é presente em todas as circunstâncias. Não é só na hora que estamos considerando Jesus, não é só a hora que nós estamos reflexionando sobre Jesus, é em todas as circunstâncias da vida. E este aspecto do amor ao próximo é apenas um aspecto do amor ao próximo. E o amor às outras coisas? E o amor ao distante? E o amor àquilo que eu ignoro? Porque uma das ações, uma das atitudes virtuosas é a prudência. Eu posso não saber que eu estou ferindo, mas cabe-me certificar se não estou ferindo. Observe que a prudência é uma das principais características do homem virtuoso. Ele só age consciente de suas atitudes, pois do contrário ele seria inconsequente. Ele não estaria medindo suas ações, ele não estaria premeditando o impacto de cada uma de suas ações. Então, realmente, a máxima encerra no amor ao próximo, mas isso só faz sentido aquele que fala sobre esta máxima se ele fala com ações. Se ele fala com a boca, ele só está exercitando a fonética, né? Mais nada. Porque inclusive ele vai estar negligenciando. Ele vai estar negligenciando, como assim o fazem os Espíritos de Kardec, como assim o fazem hoje. Falam muito, mas por não viver, por olvidar a vivência, incorre na negligência por exemplificar erroneamente, fazendo mal sem ter consciência. Aquela pergunta que Kardec observou lá atrás: o homem não pode fazer o mal achando que está fazendo bem? É isso aí, pode acontecer, né? Porque ele não está consciente, pois ele não está agindo virtuosamente. Então, os Espíritos ainda dizem a Kardec que os preceitos gerais são muito vagos e deixam portas abertas à interpretação, e seria preciso uma regra moral clara, precisa. O problema é quem apresentará precisamente as regras morais. Aí um esperto diz assim: Jesus, é só ver ele. Então tá. Quem fechará as portas da interpretação das ideias de Jesus? Quem fechará as portas abertas à interpretação das ideias de Jesus? Aliás, como fechar estas portas? Avançando então, simplificando, como compreender melhor as leis morais? Estudando. Isso é o que sistematicamente os Espíritos dizem a Kardec. Porém, mais uma vez, fazendo alusão à introdução do estudo da doutrina espírita, no item primeiro sobre a observação anfibológica, porém os aspectos polissêmicos da linguagem, o que é estudando? O que é estudando? Nós observaremos que um dos maiores vícios do estudante é a leitura. Um dos maiores vícios que um estudante pode incorrer é a leitura, porque a leitura é aquilo que há de mais fácil no estudo. O que seria um tanto mais complexo é, por exemplo, você desbravar povos, fazer uma pesquisa de campo, ir lá colocar literalmente a vida em risco para estudar. Pelos livros é o jeito mais fácil, e por ser o jeito mais fácil é onde nós poderíamos incorrer nas vicissitudes. E lembrando uma vez, nosso amado irmão Flávio, aqui sempre repetindo em nossa casinha,
quando certa vez ele disse ao pai dele, né? Olha, nós poderíamos comprar uma terra aqui na região de Cruzeiro, muito bonita. Imagine só nós debaixo de uma árvore lendo os romances de Emmanuel. E o pai do Flávio Antenor diz: nessa vida, meu filho, nós temos outros compromissos. Em outras palavras, nesta vida, meu filho, não podemos incorrer neste vício. Nossos compromissos são outros. Então, como compreender melhor as leis morais? Estudando, e nós a observaremos como o maior tratado das leis morais já desenvolvido pela humanidade na obra de Allan Kardec. Parece uma tietagem, parece algo que vem a colocar Kardec como figura morta. O problema é que ele tinha como guia o Espírito da Verdade e não tinha como ser diferente, não havia possibilidade de ser diferente. Então ele cataloga na terceira parte do Livro dos Espíritos tudo aquilo que abrange as leis morais, que começa a analisar a questão do que é essas leis, que são essas leis, e aí ele envereda por 10 princípios, e finaliza no capítulo 12º falando sobre a perfeição moral, porque é inevitável adentrarmos a virtude quando falarmos de ética moral. Mas quem quiser compreender, só estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem quiser um desenvolvimento mais didático destas leis morais, o próprio Kardec desenvolveu em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser um desenvolvimento mais aprofundado das leis morais, encontram-se nas 23 obras de Allan Kardec. E quem quiser compreender um desenvolvimento mais prático das leis morais, elas encontram-se nas milhares de obras de Chico, Raul, Divaldo e de tantos outros. Assim nós compreenderemos melhor as leis morais. Para caminharmos então para uma ampla compreensão das leis morais, necessário termos como elemento norteador a perfeição moral. Então é ela que vai ser o nosso norte, é ela que vai ser o nosso parâmetro, né? Jesus, né, poder e guia perfeitamente, moral. Então este é o nosso norte. Agora, como trilharmos um caminho até essa perfeição moral? Porque Kardec era um pedagogo. Ele em nenhum momento se atreve a dizer faça isso, sem nos dizer como. O tempo todo da obra, ele estrutura uma metodologia de fazer de cada coisa, de cada conceito que ele apresenta. A coletânea de preces espíritas contida no Evangelho segundo o Espiritismo abrange todas as leis morais. Todas, ele não deixou uma de fora. Então, a perfeição moral se dá com os aspectos compreendidos e bem desenvolvidos do que é virtude, que é paixão, que é egoísmo. Quais são os caracteres do homem de bem? Nós precisaríamos compreender o que são estas coisas, salvo se alguém já tiver consciência, né? Como Jesus a tem, mas se não tivermos, é necessário desenvolvermos a compreensão destes aspectos e o conhecimento de si mesmo. Porque o conhecimento de si mesmo é a metodologia prática para o desenvolvimento destas virtudes. Quando seremos virtuosos? Quando conhecermos mais a nós mesmos. A virtude só é possível com o autoconhecimento. Kardec, então, chegando nesta questão, enveredando pelo capítulo da perfeição moral, ele faz a questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida, apenas nesta encarnação, e resistir, ter vontade de resistir? Quando Kardec pergunta em resistir, ele pergunta como ter vontade de resistir, porque desejo ele não interessa, desejo todo mundo tem, então ele quer saber como ter vontade para resistir ao arrastamento do mal. Os Espíritos respondem: o sábio da antiguidade já disse, conhece a ti mesmo. Alguns atribuem esta frase a Sócrates, pois ele também disse, mas se observarmos o pai da filosofia, Tales de Mileto, perceberemos que este conhecimento de si mesmo é registrado já pelo primeiro filósofo registrado na história como um filósofo renomado. O conhecimento a si mesmo é aquilo que os pensadores de todos os tempos da humanidade vêm dizendo.
Se nós tivéssemos consciência, nós já saberíamos. O primeiro que já vem falando, Jesus vem falar também, ele vem enfatizar, só que agora ele vem também mostrar em plenitude. Jesus era a ética moral humana. Jesus era a figura concreta, materializada das leis divinas. Então, sabe, na antiguidade, já vou dizer, conhece a ti mesmo, mas Kardec já sabia que Tales já tinha falado, Aristóteles falou também, enfim, todo mundo falou. Então ele pergunta, qual o meio mais prático de chegar a isso? Né? Qual o meio mais prático para fazermos o conhecimento de nós mesmos? E essa resposta que é dada por Santo Agostinho diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Aqui uma observação interessante, pois alguém poderia dizer, mas é Santo Agostinho, quando ele vivia encarnado na Terra cheio de vicissitudes, como qualquer um aqui habitante hoje. Interroga a consciência. Interroga a consciência. Interroga o quanto a sua consciência está consciente. Aliás, interroga que tipo de consciência você tem. Kardec pergunta o tipo mais perfeito de consciência e os Espíritos dizem vezes Jesus. Perguntemos-nos qual o nosso tipo de consciência e encontraremos o meio prático. E ali Santo Agostinho vai discorrendo na prática como ele fazia, que diariamente ele interrogava a consciência. 5 minutos, 10 minutos, não sei, todos os dias. O que é muito importante, interrogava a consciência no dia sobre questões do dia. O que é passado, já é passado. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Todos podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Kardec nos dá a chave do progresso moral. Kardec nos dá a chave para compreendermos as leis morais. Desencarnou em 1804 o filósofo Immanuel Kant, da Prússia. E Kant deixou escrito essas luminosas palavras. Desencarnou exatamente no mesmo ano que nascia Allan Kardec. Disse: duas coisas me enchem a alma de admiração e respeito. Admiração e respeito. O céu é estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Dois exemplos na visão do filósofo prussiano Kant. Dois exemplos da suprema ordem. O céu estrelado, a representar as leis cósmicas infalíveis, soberanamente inteligentes, que regem o mecanismo de movimentação de todos os corpos celestes, que se apresenta como uma noite belíssima dessa de Campo Grande, aos nossos olhos, sobre as nossas cabeças, a suprema ordem da lei natural. E dentro de nós, essa ordem desconhecida, inexplorada, pouco meditada, que é a ordem moral. Immanuel Kant também teria a oportunidade de dizer: a missão suprema do homem enquanto ser humano, a espécie humana, a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem, para ser um ser humano. E diria também Kant: a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes. A moral é a doutrina que nos ensina como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Porque a felicidade pressupõe dignidade moral para usufruí-la com integridade. Observe que a missão suprema do homem é o autoconhecimento, pois assim ele compreenderá as leis morais.
Nossa conclusão é que todas as leis morais são naturais, são divinas, pois Deus é criador de todas as coisas. Compreender as leis morais é o único caminho para a felicidade. Se quisermos resumir tudo o que abordamos aqui numa palavra, gravemos: autoconhecimento. Quem sou eu? Estudemos a nós mesmos. Fazer aos outros o que quereríamos, não o que desejamos, o que temos vontade que nos fizessem, implica antes sabermos verdadeiramente o que nós estamos apenas desejando e o que nós estamos querendo. Desejar é apenas ter intenção, querer é ação e querer é poder, como dizem os Espíritos. É só autoconhecendo-nos, e só autoconhecendo-nos é que saberemos discernir o que estamos desejando e o que de fato estamos querendo. Estas são nossas despretensiosas reflexões em reconhecimento parcial às leis morais. Muita paz. Bom, boa noite a todos. Novamente, né? Uma excelente noite depois dessa palestra excelente. Vamos guardar, vamos começar a fazer o nosso autoconhecimento. Fazer o que fazia Santo Agostinho. À noite, ao se deitar, procurar rever o nosso dia, as nossas ações. Procurar nos conhecer melhor. Santo Agostinho era da pá virada, né? No começo, antes de se tornar um santo, não era? Filho de Santa Mônica, nossa, era terrível. Se ele chegou no patamar que chegou, imagine nós, o que podemos. Nós nem somos da pá virada, né? Como Santo Agostinho. Então, todos nós podemos. Como ele falou, como já diziam os Espíritos, como vinham no meu estojo do jardim de infância, que eu não sabia nem ler, querer é poder. Aí lá embaixo estava, hei de vencer. Então vamos levar isso para a gente fazer todas as noites como lição, aproveitando bem essa palestra preciosa da noite de hoje. Antes da gente encerrar, nós vamos fazer o nosso sorteio. Cadê a menininha do livro? Vou pedir para minha amiga Inês tirar o primeiro da noite. São 2 livros. Não, vou ver mesmo. Acho que vai até o 100. Até 42, né? Oi? Até 42. 42. Então, vamos chacoalhar. 3. Número 3. Número 3. Adriana Andrade. Adriana, ela falou que ganhou mesmo. Adriana É Andrade. você? É a Adriana, Adriana, é você mesmo? Putz, sabe, é você. Você ainda falou que queria ganhar um livro, ó. Presente bom. É o que está escrito, não é? Deixa eu ver. Olha. É 3? Olha lá, ó. Adriana Andrade. Flávia Mota. 2 testemunhos. Adriana Andrade. O 2 está arriscado. Joana Diante. Essa palestra foi a que eu fiz. Não, peraí. Ouviu aqui? Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Adriana É a Andrade. Marília. Maria. Eu sabia que era.
espírito João Maria. Muito obrigada. Venha com bastante saúde e alegria. Agora eu vou pedir para essa menininha linda fazer um sorteio. Joana de Ângeles. De nada, meu amor. Deixa de ser linda. Vai, fala o número. Abre o número. 68. Ah, não tem, eu não sei. Não tem. Pega outro, pega outro. Isso. Pega outro. Vai pondo aí dentro, vai pegando outro. Até a gente achar alguém. Quer que eu segure para você? Pega outro. 64. Não, vamos Não. deixar aqui fora, depois a gente volta. Pode dar mais um. Vai, Jô. 65. Não ainda. Vamos tirando. 47. Não, vamos lá. Não percebi. Não. 67. Nossa, Nossa, o 7. Jô. Daqui a pouco é o 7, porque o 7 está em todos. 4. Número 4. Olha. 3 e 4. Juarez Donizete da Silva. É, o compadre. Cadê o compadre? Ele está lá nas. Está com as crianças, né? A gente guarda para ele. Ele ganhou um livro. Vamos guardar a ele. Obrigada, viu? Inês e a Joana. Tá bem? Marcelinho, tá ele. Ah, é, já lá. Já chegou. Vamos entregar o livro para ele. Ele está chegando para finalização. Boa noite, Juarez. Você acaba de ganhar um livro. Você foi sorteado, eu não estava aqui no quadro. Obrigado. Leia com bastante saúde e paz. Obrigado. Obrigado. Bom, esperar as bolinhas. Já pode fazer a leitura da tipografia agora e produzir os contratos de ferramenta. A Fernanda acho que está disponível. A da tipografia. Ah, então faz a prece. Fazer a prece, Isso, né? faz a prece. Aí a gente faz a Depois faz a leitura. É. Gente, então vamos lá com o coração muito tranquilo, com essa gratidão imensa à espiritualidade que nos visitou com muito amor e muito carinho através das palavras do Alain. Nós vamos agradecer pela noite de hoje. Tão preciosa foi, tão preciosa será para as nossas vidas. Vamos aprender como ler gravadas nas nossas consciências, na consciência de cada um de nós, as leis morais. Já viemos com elas, basta aprender a decifrá-las, basta fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco, basta querer. Querer é poder repassar os nossos dias, repassar as nossas ações e realmente querermos do fundo dos nossos corações, não só os desejos, mas as vontades sinceras da mudança. Conseguiremos, com certeza. Então, agradecidos que estamos por podermos ter estado aqui mais esta noite, vamos endereçar o nosso agradecimento ao nosso anjo da guarda, em primeiro lugar, que nos trouxe até aqui sãos e salvos, que nos intuiu para que viéssemos aqui à procura desse alimento espiritual. Vamos agradecer a Maria, nossa mãezinha espiritual, que sempre nos envolve com seu manto de luz. Vamos agradecer a Teresinha de Jesus, a patrona desta casinha que nos acolhe com muito carinho. Vamos agradecer a espiritualidade amiga e benfazeja que abraça cada um de nós neste momento, nos transmitindo eflúvios de paz, de serenidade, de tranquilidade, de força, de coragem.
Vamos agradecer a Ele, nosso modelo e guia, o sublime e suave Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. E vamos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, essa fonte inesgotável de bondade, para agradecer pela nossa vida, por essa oportunidade que temos de aprender para um dia retornar felizes ao nosso verdadeiro lar. Pai, Pai nosso, Senhor nosso que estás no céu, mas que também se encontra em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino, que é de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade aqui na terra e não a nossa, assim como ela é feita em todo o universo, em todos os mundos que criastes. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, nos dá hoje sempre, Pai, mas dá também a toda a humanidade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair e nem entregues às tentações, mas livra-nos e guarda-nos, Pai, de todo mal, sendo o maior mal vivermos afastados de vós e dos vossos ensinamentos, porque vós é o reino, o poder sobre todos nós e a glória para toda a eternidade. E que assim seja, graças a Deus. Nós vamos aguardar a leitura. Por favor. Alguém assina o outro para mim? É o primeiro assina, por favor. Isso, obrigado. Pode ler, por favor. O tempo não existe. Essa linha imaginária que imaginamos todos seguir é uma medida que vem do nada e vai para lugar algum, visto que nós viemos do infinito e seguiremos para o eterno. As medidas usadas de várias formas pelas diversas culturas do mundo foram pequenas invenções que vieram a fim de ajudar a melhor organização dos encarnados, visando, como tudo, sua própria evolução. É apenas um auxílio, como tantos, para que saibamos melhor viver e, mais ainda, melhor nos gozar. O tempo, de fato, como imagineis, não existe. Somos todos feitos de infinito, sem barreiras e sem limites. Estudamos muitas vezes nas casas de oração e ensinamento da vida fora do corpo a medida Espírito Perfeito. Quantas vezes não foram usadas a oração adverbial de tempo quando chegarmos a Espíritos Perfeitos? Imaginamos todos que este marco parece ser o fim, o auge, o topo de nossa caminhada evolutiva. Venho então hoje deixar-nos, quem sabe, uma novidade na medida da evolução espiritual. Espírito perfeito é a primeira etapa da infinita escala de evolução. Nosso amado governador, Jesus, para chegar a tal cargo nos quadros da espiritualidade, Jesus, para chegar ao tal cargo nos quadros da espiritualidade, já havia merecido a nomenclatura de Espírito Perfeito bilhões e bilhões de anos antes. Sim, meus irmãos, ao cargo de Cristo, Espírito Perfeito é apenas o primeiro de longos passos. Imagino que agora, neste exato momento, estejam tendo uma bem pequena noção, porém nunca antes obtida talvez, da pequenez de seus próprios passos em sua atual escala evolutiva. Como havia dito, o tempo não existe.
E o que temos entre o lá e o cá, o antes, o depois, o passado e o futuro, é apenas um breve momento, dentro dos infinitos, entre aspas, minutos, que se somam todos os dias no girar dos planetas. Estes planetas que vós conheceis, que giram em torno desta estrela, escolhida para iluminar-vos e lhe ceder energia, que é apenas um ponto, ínfimo e discreto, dentro do tempo universal de Deus. Já não pertenço mais ao mundo material. Faz algum tempo que retornei a este outro mundo, do qual bem pouco conhecia, principalmente da maneira como me vem sendo apresentada desde o retorno. No começo, quando aqui cheguei, tudo muito confuso, indo de encontro com os limitantes conhecimentos que até então eu tinha. Estava eu morta, sem o estar, vivendo sem carne, sentindo o mesmo que sentia quando habitava a densa matéria. Custei a entender, custei a me encaixar nesta nova ordem das coisas, da qual, contudo, eu já fazia parte, sem saber. O tempo seguiu e as peças, que eram muitas e faltantes, deste grande quebra-cabeça que é a vida espiritual, ao menos para mim, foram se encaixando e apresentando um novo cenário onde eu existia. A verdade é que eu continuo a trabalhar nessa montagem, embora hoje já tenha melhor clareza acerca daqui e daí, e vou me aprimorando no entender deste trânsito que realizamos entre os tais mundos. E percebo quão rica e magnânima é esta dinâmica que nos faz sempre vivos em lugares distintos. Aprendo todos os dias mais e mais, e posso dizer o quanto isso me fortalece. Porém, sinto que se ainda em carne já tivesse certo saber sobre a dualidade da vida, teria existido maior facilidade neste ir e vir entre as duas vidas, entre os dois mundos. Sinto mesmo, mas agora devo cada vez mais aproveitar a chance. E muito aprendemos participando das atividades de postos de auxílios como estes aqui onde nos reunimos agora. Sou grata por tudo até aqui, por tudo que aí vivi e por ir e vir em aprendizagens. Obrigada, meu Deus, porque não mais tempo perdi, porque não fui preconceituosa, negando algo por ser diverso daquele pequeno entendimento religioso onde fui criada e que bem pouco consolou-me ou explicou-me sobre mim e sobre a própria vida. Seguir eu vou, sem jamais desistir, sem jamais me entregar ao desânimo que já insistiu em me derrubar. Eu quase caí, mas agora não mais, com a doutrina hei de seguir, prosseguindo da evolução, indo atrás. Eu aprendo, se assim quero, cabe a mim tal decisão. Aprender ou ignorar, progredir ou não. Eu então escolho sim, escolho renascer. Tal qual no reencarne, serei o velho espírito banhado por novo saber, que me conduzirá em esplendoroso florescer. Vou daqui, continuo aprendiz, a dispor de meu tempo, sob a luz da doutrina, e então serei feliz. Que Jesus nos fortaleça sempre nesta longa caminhada de transformação. Luísa Maciel Oliveira. Algo rege ao mundo, o amor. Todos os atos deveriam ser de amor. Se não o são de imediato, servirão de caminho para nele chegar. As formigas carregando seus retalhos verdes de natureza, almejando contribuir com sua comunidade, é um enorme ato de amor. Os pássaros voando por aí, caçando grãos e insetos para suas crias, o sol
sol brilhando forte, fazendo subir em vapor toda a água do solo, para então mais tarde, tornando-se nuvens, acariciar o mesmo solo e seus viventes com a água fresca renovada. As palavras do professor ensinando seus aprendizes, a cozinheira cortando temperos, deleitando-os no alimento, fazendo-o mais agradável ao paladar, ou até o enfermeiro, que tudo retira para o bem dos mesmos tipos de organismos. A criança atacando a terra, que lhe sobra nas unhas, fazendo este corpo já se acostumar com tantos organismos com os quais a carne conviverá. O plástico que lhe dá a mangueira do banho, o metal que forja panelas e talheres, o algodão que lhe veste, limpa e até acaricia. As tintas que se misturam, lhe trazendo calor às retinas, as mesmas retinas que vertem água com as emoções que enchem o coração. O coração, como o popular o criou, o berço maior deste amor. Tudo no universo é amor. Aquele que parece não ser por suas práticas errôneas para com o próximo e a si mesmo, neste caminho se encontra, a aprender os valores reais da vida para encher-lhe, querendo ou não, de amor. É a matéria-prima de tudo que vês. A mesa que te banqueteia é de madeira? Não, ela é de amor. Ela surgiu do crescimento da matéria que Deus abençoou o crescimento, que a chuva molhou e cultivou, que o sol banhou, que a criança abraçou, que o trabalhador pai de família cortou, que o carpinteiro, profissional como foi Jesus, talhou e trouxe para dentro das casas onde as famílias se unem, os amigos se juntam e até as igrejas recebem. Só podem então essas mesas serem feitas de amor. E nós, imaginem, a semelhança de quem mesmo? Da matéria-prima do amor. Dispam-se o quanto quiserem através dos atos e sentimentos falhos que sua evolução lhe procede. No âmago de si e de tudo que lhe rodeia sempre haverá, após quaisquer sejam as intempéries do mundo, aquilo que não lhe falta nunca no universo, visto que nossa fonte formam para tudo que há, Deus, Ele próprio, é amor. Amados irmãos, abençoada noite a todos e que a paz de Deus nos envolva hoje sempre. Venho falar nas poucas linhas sobre a mediunidade, esta faculdade do espírito pontuada na matéria a partir da glândula pineal. Esta faculdade erroneamente tratada por Proudhon de tal maneira que envaidece o trabalhador, o médium, e que na verdade é a ferramenta utilíssima para o nosso aprimoramento, que se dá através da prática do amor e da caridade. Muitos são curiosos e desejam ter acesso aos fenômenos mediúnicos, tal qual aqueles que vão ao circo ou ao show de variedades, e até os desejando para se mostrarem em pleno envaidecimento. Destes não devemos faltar, pelos quais muito devemos orar, pois ao utilizar de tal forma a mediunidade, mais dificuldade se há de achar ao invés do progresso se dá. Mediunidade requer estudo e profunda responsabilidade por parte dos médiuns, aqueles que exercem tal faculdade, pois devem agir tal qual o profissional responsável que desenvolve seu trabalho sob condições mínimas e sólidas de conhecimento a princípio. Digo isso, pois ao longo do trajeto o conhecimento deve continuar, lendo e relendo as obras basais, a mais delas o livro dos médiuns, e a estas agregar tantas outras do cabedal espírita, que vai compondo e refinando o conhecimento, resultando assim numa prática mediúnica livre de medos, preconceito e capaz de gerar equilíbrio e saúde física, mental, emocional e espiritual. Irmãos médiuns, trabalhadores chamados da seara cristã, não deem as costas à mão estendida da mediunidade que lhes chegue em socorro, abrindo oportunidades de melhoria e progresso individual e coletivo. Levar a mediunidade a sério é proporcionar-se bem-estar, alegria e coragem para a luta diária. Tenham alegria em seus corações para realizar a bendita tarefa de intercâmbio, certos das bênçãos trazidas dos céus, para todos
recolhem auxílio nas jornadas destas vidas. Com amor, irmão Saulo. Gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença. Nosso muito obrigado. Deus abençoe. Que todos tenham